Seguindo adiante, a Câmara dos Deputados também aprovou a suspensão de trechos do decreto presidencial sobre a regulamentação de posse e colecionismo de armas e clubes de tiro. Então, bora para Brasília nesse exato momento com o nosso Henrique Carmo. Bom dia, Henrique. Conta pra gente o que vai ser alterado dessa vez. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning. Esse projeto de decreto legislativo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai ser analisado pelo Senado Federal. Ele prevê ali algumas alterações naquele decreto de 2023 que regulamenta a posse e também a coleção de armas de fogo e também as regras para os clubes de tiro. O que esse PDL quer? Ele quer tirar do decreto a proibição de colecionar armas de fogo históricas, que são aquelas de origem colonial, que foram utilizadas em alguma guerra ou que esteve em algum evento histórico. Também quer retirar a proibição de colecionar as armas de acervo de coleção, que são aquelas fabricadas há mais de 40 anos. O projeto também prevê uma alteração aí na regra para os colecionadores, que hoje, de acordo com o decreto, só podem ser pessoas jurídicas cadastradas como museu. E o projeto quer que isso seja aberto também para pessoas físicas. Além disso, esse texto prevê a alteração aí da definição de atirador desportivo. Hoje, para ser atirador desportivo, é preciso cumprir ali pelo menos 12 meses participando de competições relacionadas ao esporte. Porém, de acordo com o projeto de lei, isso é inviável, principalmente para aquelas pessoas que são atiradoras amadoras, os amadores ali também, né? Sobre os clubes de tiro, esse projeto quer, na realidade, modificar a regra para a localização dos clubes de tiro. De acordo com o decreto, hoje, esses clubes têm que ficar pelo menos a 1 quilômetro de distância de qualquer escola, qualquer escola ou departamento ligado à educação. Porém, eles querem retirar esse trecho de dentro do decreto e também querem excluir o prazo de 18 meses para que esses clubes possam aderir às medidas determinadas pelo governo no ano passado. Esse projeto de lei, como eu disse, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora ele vai ao Senado Federal e a gente continua acompanhando aqui para saber quando que isso vai se tornar realmente viável. O André Marinho. Bom, Henrique, permanece aqui com a gente só mais um pouquinho, a gente vai estar trazendo outras questões e a gente só vai abrir rapidamente aqui para a bancada comentar. É um assunto que acirra ódios e paixões, longe de ter consenso na sociedade brasileira, mas o fato é que Brasília segue tocando adiante essa pauta. Vamos começar agora com que tal você, mano, por favor. Vamos lá. Eu acho que é importante nessa questão a gente ter em mente que há conciliação entre direitos, né? Ou seja, há o direito ao porte de armas e há o direito à vida. Então, quando a circulação de armas amplia crimes contra a vida, isso precisa ter um tipo de regulação. Essa regulação precisa ser clara e objetiva para que não haja espaço para discricionariedade do burocrata que vai fazer a avaliação e não haja, com isso, espaço para corrupção. Portanto, acho que é importante, em outras palavras, termos uma regulação que seja clara e que respeite o direito de todos os envolvidos. Aqueles que desejam ter armas precisam condicionar a posse de armas a critérios que garantam segurança dos demais. A gente ouviu por muito tempo, PP, alguns setores ali do governo Bolsonaro fazendo a associação entre a proliferação de CACs e o acesso mais leniente a armas de fogo, posse e porte também. Durante os anos Bolsonaro, claro que teve o fator pandemia que deixou as pessoas mais reclusas, mas também associando isso à queda vertiginosa de homicídios e mortes no Brasil naquele período. Eu imagino que você não compra essa tese, mas é uma tese defensável. Queria expandir essa discussão aqui, começando por você, PP. Marinho, essa tese é falsa, não é? Essa tese realmente não tem nenhum sentido. Primeiro que os anos do Bolsonaro tiveram pandemia e segundo, como os estudos apontam, né, o governo Bolsonaro, não só o governo federal, mas o estadual, não teve um enfrentamento ao poder paralelo, né, que são as milícias e são as facções criminosas, onde gera um maior número de mortes, né? Então, esses dados estão completamente desvirtuados por conta desses dois aspectos. E tem uma questão que eu gosto sempre de levantar, Marinho, que há um estudo do IPEA que demonstra claramente que cada 1% de aumento da comercialização das armas aumenta em 2% o número de homicídios. Então, quando você compara os países
que tem amplo acesso a armas, né, você vê que o nível de criminalidade, o nível de homicídio é muito maior aqueles países que têm uma política mais restritiva. Ou Vamos seja, entender. A gente não pode selecionar os números e tentar torturá-los e espremê-los até que eles confessem o que a gente queira ouvir. A gente precisa se ater, de fato, aos fatos, que são coisas teimosas e que não dá para mudá-los, né? Diogo da Luz, fato que nos anos Bolsonaro, seja pela proliferação de armas ou por outro fator, teve uma queda nos homicídios considerável. Qual a sua opinião? Sim, teve uma queda. Os fatores são diversos. Sim. Mas a questão é que a gente fica discutindo as coisas menos importantes. A gente sempre coloca a cortina de fumaça no problema real. E vamos aos fatos. A questão não é quantidade de armas, e sim impunidade. Vou te dar alguns exemplos. Vamos pegar os países mais armados do mundo. Suíça, Finlândia. Lá, nesses dois países, 1 em cada 3 habitantes tem arma. Não há um imóvel, praticamente, que não tenha arma dentro da sua casa. São países dos mais seguros do mundo, extremamente armados. Agora vamos pegar o Japão. É um dos países, talvez, o país mais desarmado do mundo. E extremamente seguro. Portanto, a gente atinge segurança, não é tendo arma em casa ou não. Ter o direito à posse da arma é uma questão de direito, de liberdade. O que faz a segurança, que é o que nós devemos lutar para, é a impunidade. Acabar com a impunidade. Que a gente descubra quem são os mais de 90 assassinos, que nós não sabemos o nome deles. Hoje, você vai no IML, quando uma pessoa entra no IML falecida por a morte suspeita, o laudo demora, em São Paulo, que é dos mais organizados, 3 a 4 meses. Como é que você vai identificar quem foi o criminoso se nessa altura ele já está muito longe daqui? Mas a gente precisa combater, sim, a impunidade. Isso que vai nos dar segurança. Insisto, Suíça e Japão são exemplos de que a discussão sobre posse de armas é uma perda de tempo. A gente teve um problema técnico só com o Henrique Carmo em Brasília. A gente vai tentar restabelecer o contato, mas por enquanto a gente segue adiante aqui com a nossa bancada. Claro que a gente vai estimular aqui você voltar, Pepe, para a discussão, mas também trazer o Fabrício, claro. Tentando... contribua, por favor, Fabrício. Como é que você vê essa situação toda? O Diogo deu um exemplo ótimo aqui, né? A Suíça é um país bastante armado e tem uma excelente segurança, excelente índice de segurança, e o Japão é um país bastante desarmado e também tem excelente índice de segurança. Não, na minha opinião, não deve caber à população realizar o trabalho de segurança do país. E a gente tem que deixar isso bem claro. Não cabe a nossa, a população civil resolver o problema da segurança, muito menos com arma na mão. Acho que a gente vai acabar gerando até uma situação de desordem. Mas o que me parece é que o Brasil está indo na contramão do debate internacional. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, há uma vontade, pelo menos uma vontade, não uma ação, mas uma vontade, por exemplo, do presidente Joe Biden, de regular cada vez mais esse setor das armas por lá. Porque a gente vê, e até me espantou o que o Henrique falou em relação a liberar o acesso a armas em regiões mais próximas a escolas, porque a gente vê que lá fora isso é um péssimo exemplo. Os Estados Unidos têm mais de um tiroteio registrado no país por dia ao longo de um ano. É um número assustador. Quantas crianças morrem em escolas lá? E fica por isso mesmo. Então há uma pressão lá fora para que isso mude, para que seja um mercado mais regulado. E aqui a gente está falando de desregular, né? Quer dizer, de liberar o acesso a mais pessoas. Acho que a gente tem na contramão do debate estrangeiro. A ver.